Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, vamos dar continuidade aqui nas palavras aqui no dicionário bíblico, beleza? Pessoal, só informaçãozinha aqui antes de começar. Hoje a palavra que nós vamos ver aqui no dicionário bíblico é Bíblia. O que o dicionário bíblico fala sobre a Bíblia? Isso é importante, muito importante. Infelizmente tem muitos líderes, tem muitas pessoas que ensinam a Bíblia e não sabem a história da Bíblia. É importante você saber, o que você anda debaixo do braço. Muita gente anda com ela debaixo do braço, deixa em casa lá, aberta lá num salmo, só que ela não conhece, ela não sabe. Então é importante nós sabermos, beleza? Só informaçãozinha antes da gente iniciar. Dia 25 de dezembro, que as pessoas comemoram o Natal, que a mídia, todos os lugares falam que é aniversário de Jesus, de Yeshua. Não é, tá, pessoal? Essa informação é uma informação errada, mentira. Então nós temos que, primeira coisa, nós temos que andar em cima da verdade. Então, se é uma informação falsa, nós temos que falar e devemos começar a ensinar nossos filhos da forma correta, que não é aniversário de Jesus, não é aniversário de Yeshua, beleza? Vamos lá então. Esse áudio aqui, esse vídeo, eu creio que vai ser muito importante, pessoal, porque o que o dicionário bíblico fala sobre a Bíblia, Então vamos lá. Bíblia, biblion, livro, papiro. A expressão os livros, sem qualificação, indica a posição especial que estes livros ocupam. Indicado também que a Bíblia é uma coleção, muito mais uma biblioteca do que uma única composição literária, Por que a biblioteca? Porque existem vários livros, de pessoas diferentes, tudo junto, como se fosse uma biblioteca, uma mini biblioteca. Vamos lá. Os livros da Bíblia são chamados de livros sagrados. Colocaram esse nome, livros sagrados, porque foram escritos por inspiração, para indicar que constam, porque foram escritos por inspiração divina. Também são chamados de livros canônicos, para indicar que constam na relação autêntica dos livros sagrados, que se denomina exatamente o canone. O que é canone? Canone foi uma reunião que os bispos, os pessoal na época ali da igreja, no ano 300 e pouquinho, depois de Cristo, tiveram a ideia de fazer essa biblioteca, fazer esse conjunto, ajuntar esses livros que circulavam lá na época, tá? Vamos lá. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. O termo Antigo traduz por aliança, Então, significado, fato central da salvação, a antiga aliança no Sinai, que foi feita com Moisés, no Monte Sinai, e a nova aliança feita com Cristo, com o Messias, com Jesus, Yeshua. Os livros do Antigo Testamento se dividem em históricos, didáticos e proféticos, mas os gêneros literários dos livros bíblicos são muito numerosos. O Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento em hebraico, com as seguintes exceções: 2 Macabeus, Sabedoria, Daniel 13, Daniel 14 foram escritos em gregos. Judite,
Baruque, Eclesiástico e 1 Macabeus foram escritos em hebraico, mas estão conservados em gregos. Embora extensos fragmentos de Eclesiástico em hebraico tenham sido descobertos em 1896. O texto de Qumran fazem pensar que também tenha sido escrito em aramaico. Jeremias 10, 11, Esdra, Daniel 2 foram escritos em aramaico. Interessante, pessoal, que tem alguns livros, por exemplo, lá o livro de Daniel, vou pegar como exemplo, tem uma parte dele que foi escrita em grego e tem uma parte que foi escrita em aramaico. É como se eles tivessem feito uma junção, né? Foram escritos em aramaico. A Bíblia hebraica foi dividida em versículos e sessões para a leitura da sinagoga, antes da era cristã. Quando você vê essa expressão Bíblia hebraica, nós conhecemos como Antigo Testamento, são os livros do povo judeu, né? Bíblia hebraica. É interessante que ela foi dividida antes da era cristã. A divisão moderna e a numeração em capítulos são geralmente atribuídas a Estevão Lactor, em 1228. Olha aqui, pessoal, uma informação interessante. De vez em quando eu falo isso nos vídeos. Quando você for ler, você não se atém a versículos e capítulos, porque isso aí, de uma forma ou de outra, pode querer tirar o sentido, você não consegue entender o contexto geral do texto, né? Olha, as primeiras foi em 1228. O professor em Paris, mais tarde, o arcebispo Canterbury, talvez ele tenha utilizado uma divisão já existente. A divisão moderna do Antigo Testamento em versículo foi realizada por Santi Paganini em sua Bíblia Latina em 1528. O redator parisiense Robert adotou a numeração de Paganini e numerou os versículos do Novo Testamento em sua edição em 1555. Então, no Novo Testamento, ela veio em 1555. A Bíblia foi impressa pela primeira vez em latim por Gutenberg em 1450. Antes de 1500 já havia sido publicada mais de 100 edições. A igreja, essa informação aqui ela é muito importante. A Igreja Católica considera a Bíblia como a palavra de Deus, fonte da doutrina revelada e norma de fé. A Igreja recebe a sua fé da Bíblia e da tradição, que é a autoridade viva docente da Igreja, tal como ela existe desde a sua fundação por Jesus Cristo. Só abre aspas aqui, o problema da Igreja Católica é o quê? Ao meu ver, né? É que ela tem a Bíblia e ela tem a tradição, as duas, né? Só que o que acontece? A tradição, muitas vezes, diverge da Bíblia, entendeu? Então, aí é um problema. Então, ou nós decidimos ficar com a Bíblia ou ficar com a tradição, né? A igreja protestante é a mesma coisa, né? A igreja protestante tem muita tradição, né? E tem que tomar cuidado, porque tem algumas tradições que é contra a Bíblia, é contra o que os irmãos fizeram no passado. É interessante isso. Vamos aqui continuar para terminar. E a igreja que define a Bíblia como a palavra de Deus. É a igreja que define a Bíblia como a palavra de Deus e determina o cânon dos livros sagrados. Então foi a igreja que determinou que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, os teólogos chamam a Bíblia de norma remota da fé, distinguindo-se da tradição, norma próxima da fé. É interessante
terminamos o dicionário aqui, só fala isso sobre a Bíblia. Bastante interessante, né, que quando você vê algum padre falando assim que foi a igreja que fez a Bíblia, de fato, foi a igreja, né, que ela teve a ideia, né, os irmãos do passado, de fazer esse ajuntamento dessas cartas que circulavam lá nas províncias, né? E outras informações com relação a versículos e capítulos. É importante você, quando estiver lendo, não ater em epígrafo, subtítulo, essas coisas. Você lê linear, que você vai ter uma compreensão bem melhor da história, do que o texto, do que o livro, do que a carta está falando. Beleza? Fique na paz. Um abraço aí para o pessoal do Facebook, do WhatsApp, e que o Eterno possa estar abençoando todos. Fique na paz.